Porque, como uma punhalada em meu coração penetraste, toquei, qual furiosa manada de demônios ardente ousaste, de meu espírito humilhado, fazer teu leito e possessão, infame a qual estou atado, como galé ao seu grilhão. Como ao baralho o jogador, como a carniça o parasita, como a garrafa o bebedor, maldita sejas tu, maldita. Supliquei ao gládio veloz que a liberdade me alcançasse e ao veneno pérfido algoz que a covardia me amparasse. Ai de mim, com mofa e desdém, ambos me disseram então, digno não és de que ninguém jamais te arranque a escravidão. Imbecil, se de teu retiro te libertássemos um dia, teu beijo ressuscitaria o cadáver de teu vampiro. Charles Baudelaire. E aí, pipocada? Aqui é a Daia do Portas de Papel e hoje nós vamos conversar sobre Drácula de Bram Stoker. Essa história foi escrita em 1987. E no início do vídeo, nós começamos com o poema de Charles Baudelaire, que está incluído aqui nessa edição. Mas, afinal de contas, o que Baudelaire tem a ver com Drácula? Baudelaire é um escritor, poeta do século XIX, que ficou conhecido e consagrado pela sua obra Flores do Mal. Era um escritor mórbido, pessimista. Então, ele vai relatar as relações humanas, as relações amorosas, de forma muito realista e, às vezes, muito cruel. E essa literatura é uma literatura inspirada pela literatura gótica, se é que a gente pode dizer literatura gótica, já que quando o gótico começou, ele não era valorizado. Ele eram pequenos folhetins que eram passados ou livros de muito baixo valor, considerado uma baixa literatura, porque era aquele tipo de história que dava vazão às lendas, que espalhavam as lendas que já existiam. Mas através dessa literatura gótica que já existiam aqui e dali, grandes obras foram escritas e grandes escritores se inspiraram nesse movimento para escrever as suas obras. Nós estamos falando do Morro dos Ventos Uivantes, estamos falando de Oscar Wilde com O Fantasma de Canterville e O Retrato de Dorian Gray, estamos falando de Edgar Allan Poe e de muitos outros. Porque você achou que Bram Stoker é que inventou os vampiros, que inventou o Drácula? Antes de Drácula, muitos outros livros já haviam sido escritos. E nessa época do lançamento de Drácula também foi escrito e lançado o grande clássico Frankenstein, da Mary Shelley. E todos esses livros têm em comum a Era Vitoriana. E o que foi a Era Vitoriana? Foi quando na Inglaterra assumiu-se uma rainha porque não tinha herdeiros homens, então uma mulher teve que assumir o trono. E essa mulher foi a Rainha Vitória, uma grande rainha, sem dúvida, muito inteligente. E eu passo pano para ela porque apesar, de a gente estar no século XIX, um século aí cheio, lotado de preconceitos, principalmente contra a mulher, machismo era o pensamento da época, a gente teve uma mulher reinando que ela abriu os braços para toda sorte de arte, principalmente para a literatura gótica, transformando a Inglaterra aí numa grande potência da época. E essa potência trouxe várias inovações. Então aqui a gente já tem a taquigrafia, é citado a datilografia, a transfusão de sangue, e tudo isso era muito inovador. A ciência despontou bastante, porque ela abriu os financiamentos, abriu os braços para os escritores, pintores, cientistas e acolheu todos na Inglaterra. Que a gente vai encontrar muito um machismo, mas é aquele machismo cavalheiresco, sabe? De que a mulher ela tem que ser protegida e, portanto, ela precisa ser tão protegida que ela não pode dar a sua opinião, porque ela é uma mulher muito sensível, ela não é uma mulher para ter ideias, para poder envolver em certas situações, E a gente está falando aqui da personagem Mina, que todos aqui querem proteger a Mina. A Mina é uma grande personagem, através dela que a história de Drácula acontece, porque a história de Drácula é uma história escrita por cartas. E essas cartas, quem vai reuni-las é a Mina. A Mina é uma menina muito especial, muito inteligente, ela sabe datilografia,
ela consegue entender a taquigrafia e ela é uma grande companheira. Ela tá noiva do Jonathan e o Jonathan é um advogado que trabalha ali numa firma de associados e ele é enviado lá para Transilvânia porque vai ter um cliente, o Drácula, e esse cliente quer mudar para Inglaterra. E ele vai lá ajudar com toda a papelada para que esse cliente mude de forma mais confortável possível. E é aí que a história começa a tomar corpo. Quando o Jonathan chega na Transilvânia e desembarca, ele vai ficar numa pensão. E essa pensão, todos ali em volta já sabem mais ou menos de que se trata, de que cliente é esse que o Jonathan está buscando. Já que o próprio conde esteve ali alguns dias na pensão, mandou alguém ali e preparou todas as coisas, deixou tudo pago e até contratou um cocheiro para buscar ele. Então todos começam a se benzer, todos ficam desesperados e querem demolir, dissolver a ideia, né, do Jonathan de procurar esse cliente, dizendo para ele, né, aí volta para casa, e todos ficam se benzendo. E a dona da pensão dá ele uma cruz. Então eles já começam a se proteger, começam a colocar alho na casa e fazendo um grande sinal, né, de proteção. O Jonathan ali, ele fala, e crendice popular, que a gente vai ter pitadas de xenofobia no livro, porque os ingleses aqui é tido como a raça superior, a raça inteligente, um povo em desenvolvimento, né? A gente está lembrando aqui que estamos situados na era vitoriana, a era do desenvolvimento. Então, o povo que é mais versado às ciências e não o povo popular, o povo pagão ali, dessas terras da Transilvânia, da Irlanda, da Escócia, um povo cheio de crendice popular e lenda. Então ele não leva nada a sério, né? Ele acha que é crendice do povo e ele se coloca como superior, o inglês, o Lorde inglês britânico. Pitadas de xenofobia da era vitoriana. Mas logo o cocheiro chega e ele é conduzido até o castelo do Conde Drácula que está à espera. E aí que a gente vai ver a diferença nas duas edições. Eu tenho essa edição, é uma edição de colecionador bem antiga e é uma edição toda espanhol, ó, de folha amarelinha. E o que difere essa edição dessa edição aqui? Uma novela que já foi muito reescrita, foi adaptada inúmeras vezes para o cinema, para o teatro, foi traduzida muitas e muitas vezes. Então, na edição da Dark Side, a gente tem uma edição mais próxima ao público, uma tradução mais próxima para o entendimento nosso, uma tradução mais simples, mas que contém muitas notas explicativas e muito material extra. É uma edição muito linda, ó. A folha de guarda, o símbolo da caveirinha, ó. É uma edição de colecionador. A gente tem uma diagramação ótima com corte colorido. A folha amarelinha. É aquela folha assim bem confortável. O retrato do Bram Stoker. E vai ser uma edição que tem muito material extra, né? Vai ter nota dos filhos do Bram Stoker, da família do Bram. Vai ter notas de jornais, resenhas da época. Toda a publicidade que surgiu na época. Vai ter alguns contos extras. É muito material, incluindo anotações do próprio autor, ó, com notas explicativas de rodapé. Então é uma edição pra lá de completa. Porém, é uma edição para fácil entendimento. E já essa edição aqui, que é uma edição de colecionador também, porém bem antiguinha, ó, as traças andaram fazendo um bonito trabalho aqui nela. Nessa edição a gente tem uma história, uma tradução mais fiel, mais próxima dos originais. Aqui a gente vai ter um conto extra que foi publicado após a morte do escritor, que é o Hóspede de Drácula, que é um conto que deveria estar dentro do livro Drácula, mas foi cortado na época pelas editoras para que o livro ficasse mais barato o custo para poder publicar. Nessa edição, o Hóspede de Drácula faz totalmente parte da história, ele não foi retirado daqui, então a gente tem a versão completa, contando todo o conto aí, que são mais de 100 páginas do Hóspede de Drácula. E o Hóspede de Drácula tá bem nesse trajeto onde a gente estava comentando, que o Jonathan Harker vai de carruagem até o castelo do Drácula. Essa edição da Dark Side, o Hóspede de Drácula, são dois estrangeiros que vão em busca, em direção ao castelo de Drácula, e ali eles vão passar grandes perrengues e aventuras no caminho.
Nessa edição, o cocheiro vai levar o Jonathan Harker até parte do caminho e depois ele vai prosseguir a pé. E é ele que vai ter todas essas experiências do caminho, o que ele vai encontrar no caminho. Então ele vai estar ali numa noite de lua, ele vai ouvir os lobos, ele vai ser tingido pela neve, pela ventania, ele vai se deparar num cemitério. E aqui nessa edição, o cocheiro vai levar ele até metade do caminho. O cocheiro vai ficar com muito medo. E o Drácula, o Lorde Drácula, o Conde Drácula, vai mandar outro cocheiro do castelo encontrar ele no meio da estrada para pegar ele com uma outra carruagem. E aqui no caminho, de tempos em tempos, a gente vai ouvir os lobos, o que o cocheiro vai chamar de os filhos da noite, estão uivando, os filhos da noite estão cantando. E de tempos em tempos o cocheiro desce e esse cocheiro vai fazer certos sinais, some no mato, depois volta e os lobos se acalmam. É como se ele estivesse domando os lobos. E no decorrer da história a gente vai perceber que esse cocheiro era ainda o Conde Drácula, né? E aqui não, o Jonathan vai a pé vivenciando toda a história do Hóspede de Drácula, o que é muito legal. E entre essas duas edições, não dá para preferir outra senão essa, né? Já que a aventura ficou incrível e mais recheada de suspense. Quando o Jonathan chega no castelo, ele vai ter uma conversa com o Conde recebe ele muito bem, prepara uma mesa farta para ele comer, mas ele nota que o Conde não come. E durante o dia ele fica sozinho no castelo e o Conde some. E numa dessas aventuras ele vai descobrindo que o Conde não tem sombra, né? Quando ele tá com o espelho de barbear, o Conde aparece por trás, ele não consegue ver o reflexo do Conde. O Conde Drácula não tem sombra, ele não come. E uma dessas horas ele vai descobrir que ele tá sozinho no castelo com o Conde. E o Conde proíbe ele de andar pelos corredores. E num desses passeios, que ele não se limita até a área onde ele foi orientado a permanecer, claro, isso sempre tem que ocorrer nos filmes de terror, nas histórias de terror, ele vai se deparar com o quarto trancado. Nesse quarto, ele vai poder observar 3 vampiras. E as vampiras vão seduzi-lo e vão tentar mordê-lo. Aqui a gente tem muito do medo vitoriano voltado ao sexo, porque naquela época o sexo era tido como satânico e as pessoas elas eram mais sisudas. A risada, por exemplo, era tido como satânica. A gente vê personagens como as bruxas dando gargalhadas, então não era de bom tom gargalhar, né? Então a gente tem aqui uma sociedade permeada pela moral, pelos bons costumes, pelos valores intrínsecos cristãos, mas são aqueles valores de poda da sociedade, vamos dizer assim, de polidez da sociedade, que dita realmente as regras, o que pode e não pode, e são regras assim, bem castradoras. Diz a lenda que a Rainha Vitória, quando foi dar um conselho para sua filha na noite de núpcias, que ia ser muito difícil, ia ser muito ruim, e que ela, quando fosse estar com seu marido, era para ela apenas fechar os olhos e pensar na Inglaterra. Esse era o conselho de uma mãe para uma moça virgem, uma princesa da época. Então aqui a gente vai ter vampiros voluptuosos, a gente vai ter personagens intensos. Os personagens do livro, eles imploram pela vida, eles choram, eles gritam, eles sentem realmente pavor, ou eles são envolvidos, seduzidos. Vamos ter vampiros polidos, vamos ter vampiras sensuais, encantadores, e as vítimas quase se imploram, hipnotizadas, e se arrastam em direção aos vampiros. Elas não são pegas de surpresa, como nas lendas dos lobisomens, atacadas numa ruela escura por aí, num beco escuro sem saída. Elas não gritam de pavor, mas elas vão em direção ao vampiro. Muitas vezes elas abrem a janela, elas convidam eles a entrarem nas suas casas. Há um personagem que vai questionar muito sobre Deus, sobre a alma, sobre a continuação da vida após a morte, que é um personagem tido como louco, que vai fazer parte de uma clínica psiquiátrica de um dos doutores. Então aqui a gente vai também ter o Dr. Van Helsing. Então esse personagem tão icônico, que já apareceu em vários filmes, ganhou até um seriado com o próprio nome, né?
o Van Helsing, caçador de monstros. Esse personagem, na verdade, ele é um médico, e ele é um médico que ele fala um pouquinho de alemão, ele fala holandês, ele é detetive, ele tem 1001 funções nesse livro, só que ele não sabe falar muito bem o inglês. E a gente vê também que o autor ele confundiu um pouco, porque ele confunde cidades, ele troca muitas vezes cidades da Holanda com a Alemanha, e o personagem fala muitas expressões alemãs ao invés de holandês. Mas vamos perdoar o Bram Stoker, afinal de contas a gente estava num período sem internet. Tudo que ele estudou foram manuais do folclore ou coisas que outros escritores já tinham escrito, ou manuscritos que estavam, né, em determinados locais e pontos de viagem e que ele visitou. E ele nunca viajou à Holanda, visto que aqui nem existia avião, gente. Então a gente perdoa o Bram Stoker. Mas ele foi um marco muito, muito legal, porque a partir desse momento da criação desse vampiro, deu vazão a muitos outros livros sobre vampirismo. Esse vampiro do Bram Stoker, ele não é aquele vampiro romântico que a gente está acostumado a ver no cinema, né? Que tem aquele envolvimento romântico, que apaixona pela mina, que é uma reencarnação de uma amada que ele teve no passado. Essas são releituras dessa obra. Aqui a gente tem um personagem cruel, um personagem por vezes sádico, que ele quer mudar para a Inglaterra, porque lá ele vai ter um banquete, assim, né? Ele quer estar nas novas tecnologias, sangue novo, gente nova. Ali era mais fácil dele atrair vítimas, porque a Inglaterra estava ali se popularizando, né? Se transformando em uma potência, já que ele veio lá da Transilvânia, povo do campo, vilas pequenas, mulheres e homens simples, dados a crendices populares, já que a Inglaterra ninguém acreditava que vampiro existia. Então ele também teria uma carta na manga, a não ser pelo Dr. Van Helsing. Enquanto Jonathan Harker passava pelas suas intempéries pelo castelo de Drácula, descobrindo que o seu anfitrião não era tão legal assim, que ele descia pela janela de ponta cabeça com sua capa, agarrando-se nas pedras do castelo, e que as mulheres que ele vivia com ele, escondidas, trancadas nesses dormitórios, mesmo sendo lindas e sedutoras, que queria dar beijos no pescoço dele, à noite saía para atacar criancinhas, bebês recém-nascidos. E alguns ciganos estavam à volta do castelo, sobre as ordens do conde, que seriam supostos lobisomens, e ele passava por tudo isso e esse medo terrível. O navio, o Demeter, se preparava para desembarcar em Londres. Quando o navio desembarca em Londres, a gente vai ter duas personagens na praia. Uma delas é a Mina, noiva do Jonathan Harker, e outra é sua melhor amiga, a Lucy. A Lucy e a Mina, elas gostam muito de passear num cemitério ali próximo, perto ao mar, perto ao porto. E ali elas gostam muito de ler os epitáfios. A gente vai ter alguns personagens secundários, alguns idosos, né, que passam por ali no cemitério e vão conversar com ela. A Lucy é uma menina que ela tá noiva, e antes dela estar noiva, ela recebeu 3 pedidos de casamento. Porém, ela é uma menina muito gentil. Ela não é aquela mulher sensual e fatal dos filmes, mas ela é uma garota gentil, educada, amorosa, compreensiva. E através de muitas correspondências entre a Mina e a Lucy, a gente vai tomando corpo da história, né? A gente vai entendendo a história que vai se passando no livro. Aqui a gente tem os nossos heróis, que é o noivo da Lucy, um dos pretendentes que ela recusou, que é o doutor, né? E esse doutor, ele toma conta de um sanatório. O Dr. Van Helsing, que quando a Lucy cai doente, ele vai chamar o Dr. Van Helsing para ajudar. O Radcliffe, esse personagem, ele é um louco. E ele vai questionar muito sobre a existência da vida após morte. Então aqui a gente tem um grande clássico da literatura. Essa edição é uma edição para fácil entendimento. É uma edição que vai trazer surpresa para quem nunca leu. Hoje em dia, nós estamos muito acostumados com os vampiros, com Drácula no cinema, mas eu fico pensando na época, quem viu essa história pela primeira vez. Ficou assim um marco inesquecível, porque é um misto de aventura,
terror, suspense, com criaturas que se transformam em lobos, se transformam em morcegos, se transformam em grandes cães negros e são capazes de hipnotizar ao mesmo tempo que seduzir. São criaturas que transformam o ser. No livro aqui a gente não tem essa dualidade de bem e mal dentro da própria pessoa, né? Como um ser humano que tem um lado bom e um lado ruim. Mas a gente tem essa dualidade de as pessoas aqui são extremamente boas, os heróis, e os vampiros que são extremamente ruins, intensos, sedutores, né? E isso deu vazão a muitas histórias, assim como também o grande clássico, né, que é o Entrevista com o Vampiro também. Aí se tornou um grande clássico da literatura com o passar dos anos, não tão clássico quanto Drácula. A gente vai ter um vampiro bom e um vampiro ruim, né? Então já começa a não generalizar os vampiros. Esse livro é genial porque ele vai trazer pra gente todas as adaptações já feitas de Drácula, desde o cinema ao teatro. E é muita adaptação, né? Mas a adaptação que eu mais gosto é o filme Nosferatu de 1922. É um filme preto e branco, é muito engraçado. Tem o filme aqui no YouTube, ó. E é exatamente esse aqui, gente. É muito legal, é muito especial esse filme, ó. Aqui vai mostrar pra gente várias adaptações. Esse aqui é o Bela Lugosi. Ele ficou consagrado por interpretar o Drácula mais perfeito do cinema, ó, a cara dele de malvadão. É o rosto que ficou imortalizado. Drácula dos anos 70 com o Christopher Lee, com o Gary Oldman em 91. E muitas outras culminadas aí com o Drácula 2000, que tem uma adaptação baseada no Vlad Tepes, o Conde Drácula que realmente existiu, né? Mas afinal de contas, vale a pena ou não comprar essa edição da Dark Side, já que é uma edição de colecionador? Gente, vale muito a pena. Porque, apesar de não ser a edição que veio traduzido diretamente, é uma edição que tem muitas notas explicativas e que tem muito material extra que se torna bem precioso. Agora, no contexto tradução, essa é uma tradução mais simplificada. A tradução mais próxima que a gente tem é da edição da Penguin. Então, quem quer uma edição assim, uma tradução mais purista, eu recomendo a Penguin. Mas quem quer uma edição que vai ler com tranquilidade, vai entender a história, vai ter muito material extra para compreender, muita nota de rodapé, então essa edição tá valendo super a pena. Sem contar que é uma edição linda. Por dentro da edição, ó, a gente tem o mesmo material. Então, tanto essa edição aqui, que é a Bíblia dos Vampiros, quanto a edição amarelinha, por dentro ela é igual. Só que a edição amarelinha é uma edição que copia a primeira capa do romance, da novela do Drácula. A gente fala romance por estilística, já que não tem história de amor aqui dentro desse livro. O Drácula é um personagem cruel, né? E é uma novela porque é contada em pequenos capítulos, ou seja, nas cartas que a Mina reúne para poder contar a história. Então, nessa edição da Bíblia dos Vampiros, a gente vai ter aqui, ó, um corte dourado, assemelhando mesmo a Bíblia. A edição, ela vem com o fitilho vermelho, ó. Isso aqui são marcações, gente. Olha quantas marcações e anotações eu fiz nesse livro. Então, eu conversei, ó, bastante com o livro. A gente vai ter aqui, ó, folhinha amarelinha. A edição é toda ilustrada, ó, ricamente ilustrada. Tem uma capa de guarda perfeita. Olha que lindo. Selinho da Dark Side. Anotações que o irmão dele fez. O irmão do Bram Stoker era médico e deu ele várias anotações acerca da medicina. Várias informações preciosas. As anotações de alguns livros que ele leu. Esboço de personagens que entrariam na história, mas acabou não entrando. Ele acabou mudando de ideia. Então é muito, muito bacana essa edição. Sem contar que a gente tem aqui resenha de vários jornais preciosos da época em que foi publicado, de toda a repercussão do romance, notícias. A gente tem lista dos filmes, biografia consultada, tudo sobre o vampirismo, sobre os morcegos, classificação dos morcegos, os morcegos vampiros.
Então é muito completo, é muita coisa boa. É um livro realmente pra gente entender sobre a história. Tem cartas que ele trocou com alguns escritores da era vitoriana, como a Mary Elizabeth Brandon, com o Oscar Wilde. O que ele tinha em comum com o Oscar Wilde? Além de ser conterrâneo, né? Os dois são irlandeses. Ele casou-se com a namorada do Oscar Wilde, né? A esposa do Bram namorou o Oscar Wilde. Mas eles continuaram amigos, independente disso. E até trocavam cartas e manuscritos, escritos e ideias. Eles se tornaram grandes amigos. Ilustrações muito legais que remetem ao nosso inconsciente. Então é muito completo e vale super a pena. A edição da Dark Side vai manter-se fiel à biografia do autor, dando dados corriqueiros de quando ele nasceu, com quem ele se casou, e um pouco mais sobre os escritos do autor e da época. E já essas edições, como essa edição aqui em espanhol, ela trouxe algo muito bacana. Bram Stoker nasceu em Irlanda no siglo XIX. Fue un hombre de extraña vida que perteneció a uma sociedade secreta. Então aqui a gente sabe que o Bram, ele pertenceu a uma sociedade secreta, e nessa sociedade secreta que a gente não sabe qual é, né? Porque era secreta, ele também tomou contato com vários escritos e várias lendas sobrenaturais. E foi só a partir de Drácula que a gente pôde fazer um resumo geral dos vampiros, já que ele fez esse apanhado de lendas e trouxe também algumas inovações. Então a gente conhece vampiros que eles podem se transformar em lobos, então eles são quase lobisomens. Eles são lobisomens, né, já que eles também se transformam em lobos e outras criaturas, mas não podem ser mortos por balas de prata, então eu não posso dizer que eles são lobisomens. Mas por eles serem seres tidos como superiores aos lobisomens, além de se transformarem em lobos, também tem outros dons e facetas, como a hipnose, a sedução, ler pensamentos, entrar nos sonhos das pessoas. A gente vê personagens bem brancos que sugam o sangue das suas vítimas, porque o sangue é vida. Então tá muito relacionado ao satanismo da época, né? Esse sugar sangue, essa hipnose, esse cheiro, né, de sexo, porque eles são libidinosos, eles são sedutores, eles são muito lindos, porque depois da transformação, eles se transformam em pessoas, em seres altamente lindos. Eles hipnotizam pessoas, eles têm medo de água benta, eles não chegam perto de rosa branca, rosa do campo, de alho. Eles gostam de vítimas inocentes. Eles andam perambulando o cemitério. Eles transformam as pessoas, trazendo para eles o conhecimento do bem e do mal depois que eles mordem as suas vítimas, como aconteceu com a Lucy, né? Ela se transformou na moça bonita da história, e depois que ela se transforma em vampira, ela vai atacar criancinhas no lugar onde ela mora. Atenção para o spoilerzinho, mas é uma obra bem conhecida, então não dá pra gente pegar um clássico e dizer que tá dando spoiler, né? Já que o clássico é uma obra que nós todos devemos ler. Então, em algum grau, em algum ponto da nossa existência, todos nós já nos deparamos com a história de Drácula, com histórias de vampiros. Todos nós temos uma noção do que se passa nesse livro, mas nada se iguala à experiência de ler, a experiência de tomar contato com a obra original, sem versões, sem adaptações, com a nossa visão da obra, e não a visão do roteirista, adaptação, o olhar de alguém sobre a obra ou a representação do personagem nas telinhas, né? Então nada se compara a gente ler, a gente tomar contato com essa história. A cada susto, a cada drama, a cada suspense, a cada fato e acontecimento, por mais que eles sejam previsíveis, não atrapalha em nada o gosto pela leitura, não atrapalha em nada o degustar do livro, não atrapalha em nada a experiência de leitura. Então, um livro essencial, e nem vou dizer que é um livro que eu super recomendo, mas eu posso dizer que é uma leitura obrigatória. Em Dias de Vampiro, quem não leu Drácula ainda não pode dizer que conhece os vampiros de fato. Então é isso, meus amores. Um grande beijo, muitas letrinhas de amor. Obrigada por assistir até aqui.